Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e aqui a minha colega, jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que a Rádio Web do SINDI-CT, ela propõe então esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido cultural sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias. Afinal, é mais do que uma entrevista, informação inteligente, relevante e necessária também. O programa de hoje vai entrevistar o professor Wellington Rios. Ele é professor de computação e meio ambiente na FATEC, aqui da cidade de São José dos Campos, e vem explicar e convidar você, internauta, aluno, ouvinte, sobre o curso de extensão gratuito, que é um curso da Escola de Inovadores. É um programa estruturado em até 20 encontros semanais, é muito simples, mas é na simplicidade que está o grande lance desta escola de inovadores, que busca fornecer através de palestras e oficinas com professores, com empresários, com líderes, o conhecimento necessário para transformar a ideia da pessoa, a ideia de negócio, em um projeto com potencial sucesso. Pode ter certeza que a Faculdade de Tecnologia, a FATEC, aqui de São José dos Campos, ela inovou nesta escola de inovadores. Professor Wellington Rios, boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Que alegria recebê-lo mais uma vez e depois de quantos quilos, né? Para não falar em 7 anos, mais ou menos, desde que partiu o mestre do jornalismo regional, que era o Antônio Leite, que eu não vejo o professor Wellington Rios. Mas fiquei muito feliz em saber que poderia ter um encontro com o professor no dia de hoje para falar para todo o Brasil, viu, professor? Felicidade é nossa. Professor Wellington Rios, Escola de Inovadores. Eu adiantei aqui o expediente, que é uma chance de preparar o cidadão para o mercantilismo, para um grande negócio? A Escola de Inovadores foi uma iniciativa da FATEC junto com o Centro Paula Souza, porque a gente sabe que a gente vive uma crise, né? Uma crise enorme de emprego. Nós temos aí mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, isso são os números formais. A gente sabe que esse número é maior porque muitas pessoas não entram nessa estatística porque eles não procuram mais, porque sabem que não vai encontrar. Então, algumas pessoas estimam que nós temos aí por volta de 20 milhões de desempregados. Então, qual que é a ideia? A ideia do Centro Paula Souza e da FATEC, de São José dos Campos. É fazer com que as pessoas criem o próprio emprego. Então, é um mapa da estrutura mercantil. Porque cada vez a gente observa que os empregos estão diminuindo. Aquele emprego formal, o emprego tradicional, ele está diminuindo. Então, a ideia é que a pessoa crie o seu próprio emprego, monte o seu negócio. Então, dentro dessa linha, a FATEC, né, junto com o Paula Souza, montou um curso de inovação, que a gente chama de Escola de Inovadores,
que já está na sua terceira edição. E o motivo de eu vir aqui é exatamente avisar para os teus ouvintes que a gente está com o processo de inscrições aberto, né? Nós vamos com esse processo até o dia 5, então a gente está divulgando para que as pessoas procurem a inscrição. A gente pode fazer direto no site da FATEC, né? Que é o www.fatec.sjc.edu.br, atentar que é .edu, né? Não é .com. Então, mais uma vez, fatec.sjc.edu.br. Lá procura o banner Escola de Inovadores e aí entra e navega pelo site que vocês vão encontrar a ficha de inscrição, façam a inscrição. Tem algumas perguntinhas que são feitas, mas coisas é o praxe. Né? O professor, então eu queria passar para o internauta que nos ouve agora, que é um ambiente de empreendedor ali. Exato. O que se procura nesse curso, porque assim, as pessoas chegam lá, a gente acabou a segunda turma, né? Essa agora que está se iniciando é a terceira, nós encerramos agora há pouco a segunda turma. E a gente percebe que, às vezes, as pessoas têm uma boa ideia, têm um negócio potencial na mão, mas não tem como organizar isso. Não conhece um plano de negócio, não conhece uma ferramenta que ajuda bastante, que é o Canvas, enfim, não conhece uma série de ferramentas que ajuda a organizar o negócio. Né? Muitas vezes nem criar uma planilha, né, numa planilha eletrônica, as pessoas conhecem. Né? Então, a ideia dessa Escola de Inovadores é dar essas ferramentas para as pessoas. É preparar o empresário. Exatamente. Agora, há uma nova regra no mercado de trabalho brasileiro, que os salários estão diminuindo. O padrão de vida tem aumentado, as exigências do padrão de vida têm aumentado. Essa escola de inovadores é a pessoa encontrar em si, nas suas ideias, um salário maior, melhor, uma condição financeira melhor? E assim, em outras palavras, a gente vai ensinar, vai dar as ferramentas para que a pessoa aprenda a pescar, né? Vamos dizer assim. Então, é óbvio que isso, no final das contas, vai resultar numa condição salarial mais interessante do que... E outra coisa interessante, quando você mexe com empreendedorismo, é que você faz o teu salário, né? Então, e isso é diretamente proporcional ao teu talento e à tua vontade de trabalhar. Então, se você tem um negócio teu, que você montou, e você dedica um tempo grande, razoável, é evidente que o retorno vai ser, né, proporcional. Professor, segundo um estudo de uma consultoria de recolocação profissional, a maioria dos desempregados acredita que vai conseguir uma posição semelhante, com salário igual ou melhor em até 4 meses. Agora, mostra essa mesma pesquisa que 70% dos desempregados levam até 1 ano para se recolocar no mercado. Essa brecha que a FATEC dá essa oportunidade para a pessoa não ficar ociosa e se preparar para não só voltar ao mercado de trabalho, mas oferecer trabalho também? A ideia da Escola de Inovadores é que a pessoa... Porque o brasileiro é um dos povos mais empreendedores, né, do mundo. E o que falta para que o Brasil, né, para que as pessoas empreendam, é qualificação. Então, isso é uma coisa que nos preocupa bastante, né, porque... E isso está ligado, né, lógico que isso está ligado com a relação à educação, né, com a educação. Como a gente tem um sistema educacional, né, que é complicado, né, o ensino médio não é... A gente olha os resultados do exame de PISA, né, e são decepcionantes, nós estamos sempre lá na traseira. Então, quando você tem um sistema educacional que dá resultados desse tipo, a gente não pode querer que as pessoas sejam, né, bem qualificadas. Então, agora,
qual é a ideia da Escola de Inovadores? É pegar essa massa de pessoas que ou estejam desempregadas, ou estejam subempregadas, ou que mesmo estejam empregadas, mas que não estejam felizes, né? E que tenham boas ideias e queiram empreender, vai lá na escola, apresenta esse projeto, a gente vai ter uma equipe de pessoas treinadas e preparadas, especialistas no assunto. A gente, durante esses 20 semanas, né, que a gente não falou disso ainda, mas a Escola de Inovadores, ela tem uma duração de 20 semanas, quer dizer, um semestre. E durante essas 20 semanas nós vamos interagir, a gente tem encontros todas as quintas-feiras. Né? É um laboratório. Exatamente, como é um se laboratório. Fosse. Então, são 6 meses o estudo. Exato. São 20 semanas, né? Então, 20 quinta-feiras. A gente vai começar no dia 16, se eu não me engano, 16 da primeira 16 de fevereiro. 16 de fevereiro. E aí, a cada quinta, a gente tem um encontro de 7 às 22h30, né? 19 às 22h30. E nesses encontros nós vamos ter aulas, vamos ter apresentações de especialistas, nós vamos ter interação entre os próprios empreendedores e os alunos. De repente eu tenho um produto, eu fabrico um produto e tem alguém que precisa. Quer dizer, lá mesmo vai ter essa interação, vai ter um mercado de negócios lá. Talvez, né, um networking lá na própria escola. Né? É que o universo é pequeno, só são 30, né? Mas não deixa de ter um... Eu sinto o exemplo que na última escola de inovadores que teve, eu fui cliente de dos empreendedores, porque eu achei o produto da pessoa interessante, eu achei que, putz, esse negócio é bacana, e peguei e sou cliente. Né? Professor Wellington Rios, os empregos estão diminuindo no mundo. O senhor falou aí que no Brasil são 12 milhões de desempregados. O mundo todo, a tendência é a diminuição do emprego. Esse é um Eldorado para o brasileiro, essa escola de empreendedores, até porque já está essa será a terceira edição. E qual foi o ranking dessa escola de inovadores, do primeiro para o segundo ano? Qual foi o crescimento? A gente teve essa última escola de inovadores que a gente fechou, né, essa turma aí, nós tivemos por volta de 20 negócios que foram... vamos dizer assim, foram organizados, né? A gente não pode garantir que a pessoa vá tocar em frente o negócio, porque existem outras variáveis que fogem do controle. Mas a gente prepara, ou pelo menos, na verdade, o que se faz lá é fazer com que o próprio empreendedor pense no negócio. Na verdade, a gente faz um treinamento, um coaching, né? De olha... Legal, você tem uma ideia bacana, o teu negócio é viável, ele vai apresentar isso para a equipe e para os próprios colegas da escola. E nesse processo dele ficar apresentando e pensando juntamente com outras pessoas, ele vai amadurecendo o negócio. Às vezes acontece que o aluno chega lá, ou o empreendedor, ou o potencial empreendedor chega lá com um negócio e começa a discutir, e aí ele vê que, opa, não, peraí, esse negócio desse jeito não vai dar. Então, se toma outros rumos. Né? Professor Wellington, seria o quê? Um Sebrae tecnológico? É isso aí. A gente tem muito suporte do Sebrae, a gente usa muita coisa que o Sebrae usa. Mesmo? Então, na verdade, como a gente é uma escola, e nós temos... Os nossos alunos, eles também são clientes da Escola de Inovadores. Né? Então, a gente tem... alguns dos alunos, dos empreendedores que frequentaram a última agora, eles eram alunos, né? ou ex-alunos, né? Os meninos já se formaram. Então, é muito interessante, porque as pessoas não têm emprego. De certa maneira, eles estudaram, né? Estou falando dos alunos, né? Então, já tem uma certa qualificação, tem uma ideia de fazer um negócio. Vai para a Escola de Inovadores, organiza isso, e a maioria deles sai fazendo negócio. Professor Wellington, a gente nota que há uma preocupação com a questão da recolocação no mercado de trabalho, a preocupação do faturamento de todo mundo, e a FATEC ela é uma faculdade de tecnologia, e a gente notou que a expansão da tecnologia diminuiu a quantidade de empregos, porque, olha, se o sujeito não for jornalista,
se ele não for advogado ou do setor da administração, que são essas 3 categorias, são profissões que não podem ser robotizadas, né? Então, quer dizer, é o jeito de encontrar uma saída. Na verdade, assim, a evolução da tecnologia, ela realmente tem remado contra o emprego, né? Mas assim, eu diria, os autores mais otimistas, né? As pessoas, eles afirmam que o que está acontecendo é uma migração, né, de algumas tarefas menos nobres, que as pessoas, né, eventualmente desenvolvem, para tarefas mais nobres. Então, hoje em dia, você vai no chão de fábrica, numa empresa qualquer, você vai ver um monte de robô trabalhando, né, principalmente fazendo tarefas mais braçais, mais mecânicas, né? E as pessoas deveriam estar controlando esses robôs, né? E muito pelo contrário. Pois é, as pessoas, elas foram criadas para fazer coisas nobres, né? Não para ficar fazendo força. É verdade. Professor Wellington, nós vamos para o nosso primeiro bloco de hoje e na volta eu quero perguntar para o professor sobre a escola de inovadores. Quem é quem na escola de inovadores? Se tem parceria com as empresas, se já tem os olheiros, os investidores também, a gente pode falar sobre isso? Sim, sem dúvida. Então, olha, um breve intervalo e a gente volta já com o professor Wellington Rios. Ele é professor da FATEC, também professor de computação e meio ambiente na FATEC aqui de São José dos Campos. Clique Jornal é mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, falando com o professor Wellington Rios, da FATEC aqui de São José dos Campos, que está lançando a terceira edição
do curso de Escola de Inovadores. É um curso onde as pessoas aprenderão a empreender. Professor Wellington Rios, quem é que vai estar nesta plataforma desse curso de inovadores? Quais são as parcerias? Bom, inicialmente a gente tem o próprio Centro Paula Souza, que ele criou uma agência que chama-se Agência de Inovadores, né, Inova Paula Souza, que nos dá todo o suporte. E além disso, a gente tem a equipe de professores da FATEC e também uma parceria com o Parque Tecnológico, né, de São José dos Campos. Então a gente tem um time bastante interessante, né, uma infraestrutura, e os encontros acontecerão na FATEC, onde a gente tem laboratórios, né, de prototipação, de impressão 3D. Então nós temos alguns recursos que podem ser utilizados e isso já tem sido feito, né, de uma maneira muito boa durante essas 2 edições que a gente fez. Professor, para a pessoa, quem é que pode se inscrever nesse curso de Escola de Inovadores? Qual é o perfil do candidato? Desse grupo de 30 pessoas, então a gente tem uma ligeira seleção para ver que muitas vezes a pessoa tem uma ideia que não é muito factível ou tem algum problema, a gente precisa mudar um pouco o foco, enfim. Mas a ideia é essa, a ideia da Escola de Inovadores é fazer com que as pessoas façam negócio. Bom, existe um workshop com a participação, por exemplo, qual seria uma empresa de nome para estar lá como parceira? A gente, por exemplo, a Deloitte é uma das empresas de consultoria, né, que é parceira da gente. Eles, aliás, têm uma parte do curso, né, que é dado por pessoas da Deloitte. E a gente tem também do Paula Souza, a gente tem alguns especialistas do Centro Paula Souza que vêm nos ajudar. E também temos muitas pessoas, empreendedores, inclusive ex-alunos da Escola de Empreendedores, que voltaram para a sala de aula. Voltam lá para dizer, olha, aconteceu assim. Então isso é muito interessante, mostrar pessoas que já passaram por aquele processo, dizer como é que foi, né, a história deles e onde que eles estão. Ou qualquer cidadão, então, conforme disse o professor, pode, com um projeto, não basta, lá não é para descobrir qual o meu talento, não é isso. Não é isso, a pessoa tem que ter já uma ideia, né? Tanto que, se você me permite, as perguntas que a gente faz para a pessoa que precisa... Qual seria? Primeiro é um título do projeto. Né? Qual é o título? Que nome que você quer dar para esse negócio? Né? Então, o título. Depois a gente pede para que ela descreva a ideia do negócio. Né? Em 500 caracteres só, a pessoa vai lá e diz, né, qual que é a ideia dele, esse negócio que ela pensa, que ela tem na cabeça, como é que é esse negócio? Professor, por exemplo, eu vou tentar até facilitar a vida do internauta e de quem está nos ouvindo. Eu tenho, por exemplo, uma ideia, eu vou até falar no ar, porque como eu não vou... eu vou expor porque eu não vou fazer mesmo. A coisa mais difícil para quem é obeso é trocar um pneu. Para uma mulher, muito mais difícil ainda. Eu tenho uma ideia que é um macaco hidráulico para trocar pneu de carro. Porque ninguém merece alguma coisa que possa apertar um botão no carro, assim como pode erguer o vidro, abrir o capô do carro ou então a porta traseira, o porta-malas, apertar um botão também que possa erguer esse pneu para a pessoa trocar um pneu sem ter que pegar o macaco, essas coisas todas. Isso seria uma ideia para a Escola de Inovadores? Na verdade, assim, a gente... Assim, nos primeiros encontros, o que acontece, na verdade, é um grande brainstorm, né? Porque você lança uma ideia dessa e se você fizer isso num ambiente adequado, como é a Escola de Inovadores, você vai ter um monte de palpites, de ideias. E por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Mas e se fizer assim? Entendeu? Então é exatamente isso. É botar isso no caldeirão, porque muitas vezes você pode ter uma ideia, assim, uma ideia de uma cabeça só. É uma ideia de uma cabeça só. Eu tenho essa ideia de ter comodidade para trocar o pneu. É um problema que você sente, né? Talvez. Exato. Então, isso é um bom indicativo. Quer dizer, você tem um problema que você gostaria que tivesse uma solução.
É exatamente esse tipo de coisa que a gente quer discutir lá. Chega lá, tem um outro lá que lança lá, não, mas eu tenho aqui um produto que o pneu não fura nunca. Pois é, de repente, ao invés de você descobrir um macaco que funcione sozinho, você descobre um pneu que não fura. Que não fura. Então, esse é o ambiente. Esse é o ambiente, é isso aí. Para mostrar para a pessoa. E nem, isso não seria um desatino. Poxa, que pena. Não. Ele vai adquirir esse conhecimento que já tem alguma coisa que ele não vai desperdiçar nem tempo, nem dinheiro para produzir algo que não vai ter necessidade. Ô Paulo, uma coisa importante. Essas ideias, esses negócios, isso tem que virar dinheiro. Nós estamos lá para ensinar as pessoas a fazer negócios que deem resultado. Então, se você tiver ideias, né, mirabolantes e que não vai redundar no negócio que vai dar dinheiro, não adianta. Tem muita gente que tem ideias maravilhosas. Eu tenho umas ideias de, nossa, que lindo, maravilhoso. Mas o mercado quer isso? Então, isso também é importante. Muito bom. Quer dizer, é feito lá na Escola de Inovadores, é feita a construção de um plano de negócios. Exatamente. Vai ver se aquilo se é viável ou não. Durante essas 20 semanas, muita água rola, né? Então, as pessoas amadurecem. Eu diria com toda certeza que, normalmente, as pessoas chegam com uma ideia e, no final, ela está mais elaborada. Ela está mais pé no chão, às vezes modificada e, às vezes, significativamente modificada. Por quê? Porque você bota num ambiente onde se respira isso, né? E sempre, né, as pessoas que vão lá falar, não é uma escola de inventores malucos, né, de ideias absurdas. Não faz sentido isso. Então, são coisas que têm que ser viáveis, né? O objetivo final é que a pessoa saia com um negócio organizado que tenha potencial para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. Então, buscar dentro de cada um, porque todo cidadão tem esse ideia, todo mundo tem potencial. Ideia. Então, a ideia ele tem. Mas, em relação a investimento, ele vai ter os caminhos necessários, que nem buscar recursos para produzir isso, aquilo também? Sim, tem. A gente tem esses investidores anjos, né? No final do semestre passado, a gente teve até uma visita interessante, que foi uma pessoa da Embraer que foi lá visitar e meio que olhar, né, os negócios que pudessem, né, ser transferidos, enfim, algum negócio que eles pudessem aproveitar. Então, existe essa possibilidade. O Parque Tecnológico, não sei se você sabe, mas existe 2 centros empresariais lá no parque. Então, uma das possibilidades é que essas pessoas com essas ideias de negócio, ao final dessa escola de inovadores, eles possam incubar esse negócio na incubadora lá do Secomp, do Parque Tecnológico. Então, isso é uma possibilidade. Então, é possível, né, que haja pessoas interessadas em investir, né, no negócio. Então, isso é uma possibilidade, sim. Professor, qual o mínimo de idade para se inscrever na escola de inovadores? Tem que ter, mas tem que ser maior de idade, né? Porque se levar um adolescente lá, não é o... Mas acima de 18, qualquer pessoa e até 180. Olha, então, São José... Agora, isso é motivo para se comemorar essa terceira edição. O professor não me respondeu e eu volto a perguntar. Do primeiro para o segundo ano, qual foi o crescimento da escola de inovadores? A gente tem um limite, né, que é por causa de condições físicas, né, do laboratório, das salas. A gente aceita 30 negócios, né, 30 pessoas com ideias. E, obviamente, que ao longo do tempo a gente tem um atrito, né, algumas pessoas, por questões diversas, não conseguem concluir, mas a última escola nós tivemos 20, chegamos com 20 no final. Então o aproveitamento é de 70%. Porque tinha 30, por aí, chegou 20, com 20. 66, 70. Mas isso é normal, né? Nas escolas, nos cursos, a gente tem uma perda. Nos cursos formais, curso
de graduação, por exemplo, eu digo pela nossa experiência lá, a gente normalmente, no Brasil também a média, né, é de 51%, né? Então as pessoas, por volta de 50%, né? As pessoas que entram em cursos, metade conclui. Metade? Isso, metade. Na Escola de Inovadores é um pouco maior, né? A gente tem por volta de uns 60%, 70%. Isso é muito bom. É um curso aos concluintes que vão estar ali e vai elevar a autoestima, até porque está fazendo um curso que é de uma faculdade reconhecida, né? Que é a Faculdade Paula Souza. Mas eu quero que o professor Ed fale no próximo bloco o que está oferecendo, além do curso de Escola de Inovadores, a FATEC de São José dos Campos, os diversos, e até na sua área, geral, a sua área de meio ambiente e também a sua área de computação. Um breve intervalo e o professor Wellington Rios, que é professor de meio ambiente e de computação, volta já aqui no Clique Jornal. É mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Faça da sua ideia um grande negócio. Venha para a Escola de Inovadores da FATEC de São José dos Campos. Curso gratuito com assessoria de especialistas. Acelere o seu negócio. Vagas limitadas. Muito bem, professor. Vagas limitadas. Quais são as datas que nós temos aí na Escola de Inovadores? Bom, Paula, essa terceira edição a gente está aceitando as inscrições até o dia 5, né, o dia 5 de fevereiro. Então, nós temos aí por volta de 2 semanas, né? Então as pessoas podem entrar no site, no www.fatecsjc.edu.br e procurar o banner da Escola de Inovadores e navegar e procurar a ficha de inscrição. E aí tem aquelas perguntinhas que eu falei, né? Que você precisa preencher, qual é o título do negócio, né? Qual é a ideia do negócio, enfim, tem algumas perguntas que você precisa responder lá. Depois, do dia 6 ao dia 10 de fevereiro, a gente vai fazer uma análise, um processo seletivo das inscrições. No dia 12, a gente divulga isso no site, quais são os 30 selecionados, né, para fazer a Escola de Inovadores.
no mesmo site, no www.fatecsjc.edu.br. Então vai estar lá o resultado, né, dos selecionados, das 30 ideias selecionadas. Essa avaliação ela é feita por um comitê, que é composto por membros do Centro Paula Souza, empresários e também por professores da FATEC, né, e entidades civis também. Os critérios de avaliação, eles envolvem, por exemplo, o conteúdo de inovação do produto ou serviços a serem ofertados, quer dizer, se realmente é uma coisa inovadora ou se não, né? O potencial mercadológico, isso é importante, né? Se existe potencial de venda desse produto, de colocação no mercado. O potencial de geração de valor, né? Se isso realmente é uma coisa que vai gerar valor. E, por fim, a viabilidade técnica. Então, isso são critérios que são levados em consideração na hora da avaliação. Bom, professor Wellington, é por isso que o projeto ele tem que ser encaminhado antes para passar por todas essas bancas aí. Exatamente, para que a gente possa selecionar os 30 que sejam mais suscetíveis, os mais propensos a ter sucesso. E só continuando aqui, do dia 13 ao dia 14 de fevereiro, né, após feita a seleção e divulgado no site, a gente tem as matrículas, então as pessoas precisam fazer a matrícula na Escola Inovadores. Valor da matrícula? Nada. Gratuito. E o início das aulas, então, no dia 16 de fevereiro, né, que é quinta-feira. Então, como a gente comentou nos blocos anteriores, essa escola ela acontece às quintas-feiras, né, das 7 da noite às 10h30. Então, toda quinta-feira, durante 20 semanas, iniciando no dia 16 de fevereiro, a gente vai ter aí 20 encontros e a Escola de Inovadores vai acontecer nesse período. Professor, nas duas edições anteriores, quem é que já está no mercado que volta lá até para incentivar os novos? Já se tornaram monitores? Tem alguns negócios dessa segunda escola, né, que vamos ver o que vai acontecer agora, né, que eles acabaram de se formar em dezembro, quer dizer, o negócio deles, alguns estão tocando, está em pleno vapor, e é possível que a gente convide essas pessoas para... Mas, independente desses, né, porque a Escola Inovadora é muito nova, né, a terceira edição só, quer dizer, tivemos um ano, né? Verdade, quer dizer, tem muito em 2 anos de existência, ela tem 1 ano só dessa experiência. De experiência. Mas a gente tem outras experiências, né? Porque como a gente está no Parque Tecnológico, então a incubadora do parque, a gente tem bastante gente que passou por esse processo. Não na FATEC, né? Mas no Parque Tecnológico, que é parceiro da gente. Então a gente tem empreendedores com bastante sucesso, inclusive, que vêm, e nós já convidamos, teve 2 empreendedores que vieram nos prestigiar e falar da história deles, né, mostrar como é que foi o caminho. E isso é muito interessante, porque incentiva, né, estimula as pessoas. Professor, aliás, fala em Paula Souza, uma curiosidade que muita gente, até os professores, às vezes, acaba tendo essa gafe. Lembrando que Paula Souza não é uma menininha, né? É o professor, não. É o doutor Antônio Francisco de Paula Souza. É o professor da USP. Um professor da USP, um engenheiro, Antônio Francisco de Paula Souza, que muita gente, pelo fato de ser faculdade Paula Souza... Pensa que é uma mulher, né? Exatamente, que é uma professora. Não é uma professora, é um professor, é um engenheiro, é o doutor Antônio Francisco de Paula Souza. Muita gente graduada, às vezes, fala a professora. Não, é o professor Paula Souza. Professor Wellington, na sua área de computação, se alguém aparecer lá com esse tipo de negócio, fica mais fácil para a sua avaliação ou não? A área de TI ela é uma área que, assim, eu diria que é mais fácil empreender, né, na área de TI. Porque, por exemplo, eu vejo muitos alunos lá desenvolvendo aplicativos. São coisas que
não são assim, não é você desenvolver um produto, né? Um outro aluno lá que desenvolveu um mecanismo, né? Uma coisa mecânica, uma catraca pneumática. Então é um negócio muito mais complexo, né? Você desenvolver um mecanismo, uma ferramenta ou uma peça. Então, do ponto de vista de dificuldade prática, eu diria que na área de TI é mais fácil. Você senta no computador e programa, né? Porque um aplicativo nada mais é do que um programa. Então, é assim, parece que é mais fácil, né, de você construir, porque, inclusive, do ponto de vista de infraestrutura, o que você precisa? De um computador, né, um link de internet. Então, é mais fácil. E tem acontecido bastante. Pessoas que... Tinha um menino lá que empreendeu um site, que era um site para oferecer eventos. Então, como aquele que tem em São Paulo... Como é que é o Compre... Para comprar convite? Exato, o Compre Ingresso. Compre Ingresso, então. É um desses, só que aqui em São José, que ele desenvolveu... Desenvolveu para aprovado. Agora, desenvolveu nessa última escola. Bom. Não sei se ele já pôs no ar, mas ele, no final de dezembro, né, quando acabou a escola lá, e a gente conversou com ele, ele estava nos últimos preparativos para... Quer dizer, é um negócio altamente rentável, porque na área de cultura, de eventos, de entretenimento... A região é muito rica nisso. Pois é. E as pessoas têm a dificuldade exatamente de adquirir o ingresso. Exatamente. E outra coisa, de consultar o que tem. Tá? O site desse menino, esse aplicativo era muito interessante, porque você podia entrar lá e falar assim, deixa eu ver o que tem na região, não era só aqui em São José, o que tem de, por exemplo, caminhada. Eu gosto de caminhada, o cara vai lá e vê, ele programou as caminhadas. O que tem de show? O que tem de ciclismo, né? Então é um negócio bacana. Todos os eventos, olha, então foi preparado o site. Pena que eu não sei o site do menino aqui para divulgar. Vamos conseguir encontrá-lo. Então, olha, já existe. Esse já é uma empresa criada na Escola de Inovadores. Exatamente. Qualquer evento, desde ciclismo, corridas, show de palhaço... qualquer evento cultural, dança, a ideia dele era essa, era colocar isso para que as pessoas, né, entrassem na plataforma dele e falassem, eu quero, esse final de semana, eu quero, sei lá, ver um show de música sertaneja. Então o cara vai lá e acha as possibilidades. Eu quero ir numa balada. Vai lá e acha onde é que tem as baladas. Muito bom. Agora, para esse no ramo da computação, professor, agora a nossa internet... Ela está muito devagar. Por que essa velocidade da internet? E agora, recentemente, o ministro Kassab queria diminuir, fazer com que a internet dos smartphones e de casa fosse a mesma coisa e tal. Por que é que essa tecnologia tão necessária no dia de hoje, por que é tão difícil hoje aqui no Brasil? Deixa eu fazer um histórico aqui. Por favor. Então vamos ver o que é a internet, né? O problema da internet é a infraestrutura dela. Então o que acontece aqui no teu escritório? Você tem um link, né, que algum provedor te vende, né, com uma determinada capacidade de transferência de dados. Quando os computadores surgiram, o que se tinha de comunicação era telefonia. Né? Antes dos computadores, você tinha... Como é que se comunicava? Isso, telefonia fixa, cabo na rua. Né? Então é cabo de cobre na rua, um pazinho de cobre ligando aqui o teu escritório, o telefone do teu escritório, na central telefônica. O fio saía daqui e até a central. Então essa é a infraestrutura que a gente tem. Até hoje é essa. Agora, quando surgiu o computador, a gente não colocou uma infraestrutura nova de dados. Nós usamos a estrutura antiga, que era essa que eu estou te falando. A do cabo. A do cabo de telefone de cobre. Com todos os problemas que ela tem. Poxa vida. Então, o que se precisa fazer para que a internet melhore? Fazer uma infraestrutura de dados, né, para dados. A grande esperança é que a fibra ótica, né, e de certa maneira já está barateando, é que se consiga substituir grande parte dessa infraestrutura antiga, que é de cabo de cobre, por fibra. E também tem o serviço
dos provedores, né? Professor, mas nesse caso a gente continua usando o que tinha da internet discada. Em alguns... A base dela é essa. Iniciou aí. Isso está lógico, né? Evidentemente que isso está melhorando. Uhum. Né? A infraestrutura está sendo organizada, está melhorando, tem muita fibra ótica sendo lançada, mas eu costumo dizer o seguinte, nós estamos aqui num paraíso, né? Nós São José dos Campos, estou falando de São José dos Campos. Então a gente está no estado mais rico da federação, que é São Paulo, estamos numa das regiões mais ricas desse estado, que é a região metropolitana de São José dos Campos, do Vale. E a gente está numa das cidades, né, mais ricas do Vale. Quer dizer, então, se a gente está reclamando de internet, imagina quem mora... Então, nós ainda estamos na frente. Mas não tenho dúvida. Bom, antes da gente ir para o último bloco, eu quero passar aqui, professor. Passar aqui. Isso é o que a gente tinha há poucos anos atrás. E em muitos lugares ainda se usa, viu? Está desse jeito, professor? Bom, eu gostaria de falar no último bloco ainda sobre tecnologia e, em especial, sobre a escola de inovadores, que começa as inscrições hoje. Já está aberta até o dia 5. Então a gente fala já com o professor Wellington Rios. Ele é professor na FATEC aqui de São José dos Campos, professor de meio ambiente e professor de computação. Ele fala da Escola de Inovadores, que estão com inscrições abertas aqui em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já com o professor Wellington Rios. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o professor Wellington Rios, ele é professor de meio ambiente e computação
na FATEC, e fala da escola de inovadores aqui de São José dos Campos. Nesse momento, professor, quero registrar aqui a nossa audiência pulverizada, aos especialistas, aos cientistas, aos funcionários do INPE, do DCTA aqui de São José dos Campos. O CEMADEM, lá no Parque Tecnológico, nos ouve lá também. Tem o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT, de Ciência e Tecnologia, que nos ouve nesse momento, o CPTEC lá em Cachoeira Paulista, a CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, em Alcântara, no Maranhão, CLA, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, e até a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica lá em Cuiabá, no Mato Grosso, ouvindo as explicações e as explanações do professor Wellington Rios. Nossa, me sinto muito honrado de estar aqui falando para esse grupo aí de pessoas e gente seletas. Interessada, né? De repente, alguém de outro estado brasileiro que nos ouve nesse momento queira implantar um curso desse na sua unidade, pode procurar a FATEC de São sem José? Problema. Essa iniciativa é do Centro Paula Souza, né? Inclusive a ideia do governo, a ideia do centro é difundir isso, né? Agora, nesse semestre agora, nós vamos ter também em Pindamonhangaba, eu estava olhando, vai ter uma escola inovadora em Pinda, se não me engano, em Guará também. Então a ideia é divulgar isso, né? Fazer com que as pessoas abram os olhos para isso e, na verdade, o brasileiro ele já faz isso, ele já é empreendedor por natureza. Uhum. A única coisa que a Escola de Inovadores está colocando é organização nisso, né? Para que as pessoas tenham um pouco mais de sucesso. Então esse que é o grande diferencial, né? É o que nós estamos procurando. É aproveitar esse espírito empreendedor que o brasileiro já tem, nato, e organizar isso, para que ele consiga fazer isso de uma forma organizada e que tenham chances de sucesso maiores, né? Professor, então essa é a primeira chamada geral da Escola de Inovadores para esse ano. A gente, de novo, salientando que as pessoas têm até o dia 5, né, para fazer a inscrição. Uhum. Então, entrem no site, no www.fatecsjc.edu.br, peguem lá o banner da Escola de Inovadores, entrem, naveguem, preencha a fichinha de inscrição e façam a inscrição até o dia 5. Daí, depois, nós vamos fazer o processo seletivo, do dia 6 ao dia 10. No dia 12, a gente divulga. E no dia 13 e 14 de fevereiro, precisa fazer a matrícula, né? Então tem que ir lá na FATEC de São José e fazer a matrícula. E no dia 16 começamos o nosso curso. Bom, dia 16 de fevereiro. Então, olha, bem que 16 de fevereiro vai ser só uma quinta-feira de... Os encontros são todos na quinta, né? Então já começa no dia 16 o primeiro e aí teremos 20 encontros. Professor Wellington, é um curso de extensão, ele é gratuito, é aberto a toda a comunidade que queira criar o próprio negócio de uma forma inovadora. Exatamente, organizada. Esse programa quantas aulas? São 20 encontros, né? 20 encontros. De 7 às 10h30. Né? De 7 horas da noite às 10h30. Das 19 até as 22h30, na FATEC, aqui em Eugênio de Mello. Aqui na FATEC, exatamente. Agora, esses encontros semanais, ele vai crescendo entre si. E as pessoas vão interagindo também entre si. A gente... Primeiro a gente faz um grande brainstorm no primeiro dia. É uma situação até bastante interessante, porque, né, as pessoas ainda não se conhecem, então é bem bacana. A gente vê as pessoas, cada um com as pessoas vêm com brilho nos olhos, né, vêm com umas ideias muito interessantes e que aos poucos a gente vai lapidando, vai organizando, vai ajeitando e a pessoa vai entendendo melhor, né, a ideia e o próprio negócio dela, né? Então é bem interessante, é bem dinâmico o processo. Bom, vai transformar a ideia num negócio. Num negócio de potencial sucesso. Exatamente. Então, professor, o meu macaco hidráulico, eu acho que não tem chance. Não sei. Outra coisa importante é o seguinte, que existe duas maneiras da gente criar coisas, né, de fazer inovação. Uma que a gente chama de technology push e technology pull, né? Então tem umas coisas que
que o mercado necessita. Por exemplo, uma máquina de... Hoje não sei se ainda existe, uma máquina de litrotripsia. Eu lembro desse. Litrotripsia. Aquele negócio que quebra pedra do rim, quando as pessoas têm pedra no rim. Eu me lembro que minha esposa sofreu um problema desse e só tinha 4 dessas máquinas no Brasil. Então existe uma demanda monstruosa por isso. Então a empresa que quisesse fazer um negócio desse, a demanda ia ganhar muito dinheiro. Ia ganhar dinheiro. Então isso é uma coisa que a sociedade demanda. Outra coisa é você, por exemplo... E hoje? Não, escuta esse negócio. A Sony, por exemplo, lançou uma coisa chamada Walkman, há um tempo atrás. Ninguém criou o Walkman, ninguém pedia, ninguém demandava o Walkman. Mas a Sony criou e enfiou de goela abaixo e explodiu, fez um sucesso monstruoso. Então, existem essas coisas, né? Então, quando você vai pensar em negócio, quando você vai pensar em empreender... Muito bom. Tem que pensar nessas coisas. Pode ser que o teu negócio não tenha demanda nenhuma, mas você pode criar. Né? Pode criar a demanda. Assim como o americano criou o karaokê e acabou com as bandas do mundo inteiro, não é? Então, é isso aí. As pessoas, né, elas são imprevisíveis, né? Então, é por isso que a economia não é uma ciência exata, né? Porque a economia depende de comportamento, depende... Agora, professor, isso que o professor falou é o Technology Push? O push e o pull, né? São dois aspectos. Um que a sociedade demanda e outro que o empreendedor empurra ela abaixo. No caso da Sony. Agora, o curso Escola de Inovadores, do Centro Faculdade Paula Souza. Do centro... Ou é do governo do Estado, direto? O Centro Paula Souza, ela é uma instituição do governo do Estado. Do governo do Estado. Então, é uma iniciativa do governo do Estado, né, através do Centro Paula Souza, em parceria com a FATEC. Então, o Centro Paula Souza é o grande mantenedor de todas as FATECs e ETECs. Muito bem. Aqui em São José dos Campos, o Centro Paula Souza vai atender fisicamente o cidadão que queira fazer a sua inscrição ou só pela internet? Pela internet. Pela internet. Podemos, mais uma vez, fatec.sjc.edu.br. Então, atenção, internauta. É www.fatec.sjc.edu.br. Exatamente. Apenas pela internet é que vai fazer essa inscrição. Até o dia 5. Até o dia 5 de fevereiro. Lembrando que todas as inscrições, a pessoa deve fazer a inscrição com o projeto pronto. De preferência com essas perguntas aqui respondidas, que eu tinha comentado aqui. Vamos repetir para a gente encerrar, professor? Quais são as perguntas? Então, atenção, internauta que vai acessar o site www.fatec.sjc.edu.br. As perguntas que aparecerão no site são essas aqui. Além dos dados, né, que precisam ser colocados, o e-mail, o nome completo, o endereço, o documento de identidade, o CPF, data de nascimento, profissão, telefone, etc., os dados, né, da pessoa, tem algumas perguntinhas que precisam ser respondidas. Por exemplo, dê um título ao seu projeto. Então, que nome tem isso? Para a gente poder identificar, né, para falar. Depois, descreva a sua ideia de negócio. Então, você precisa descrever, né, qual que é a ideia do negócio. A outra, o que há de novo em sua ideia de negócio que lhe permita ter sucesso. Né? Por que você acha que esse negócio vai fazer sucesso? Quer dizer, tem que partir da pessoa. Ele já tem que ter uma ideia, né, já mais ou menos elaborada, né, para poder chegar lá, e que senão nós vamos começar a elocubrar e criar coisas, não é a ideia da escola. Na escola o cara ele já tem que ter já um negócio, quer dizer, uma ideia, né, já mais trabalhada. Depois, quais os potenciais clientes da sua ideia de negócio? Para quem que você vai vender isso? Você já pensou, né, para quem você vai vender? Como o mercado é atendido atualmente? Então, se você tem uma ideia de fazer um macaco hidráulico, como você falou, quer dizer, hoje em dia, como é que isso é atendido? É um macaco mecânico, né? Então, como você espera ganhar dinheiro com sua ideia de negócio? Como é que você vai... É isso aí. Então, essas perguntinhas aí o cara tem que responder e depois vai ser analisado e a gente vai escolher 30, né? Na banca examinadora e tudo. Exatamente. Professor, então começa agora em fevereiro, mais uma vez, www.fatec.edu.br.
Terceira edição, o máximo serão de 30 vagas. 30 vagas que tem, quer dizer, é bem selecionado mesmo. E o curso dura um semestre, né? Começa agora no dia 16 de fevereiro e vai até o final do semestre, primeiro semestre de 2017. Muito bem. Encontros. Professor, tem alguma pergunta que eu não fiz e que o professor gostaria de responder? Não, acho que foi tranquilo, né? A gente falou o que tinha que falar, só frisar isso, que as pessoas que queiram, né, tornar a sua ideia um negócio, né, nos procure, entre na internet e faça a inscrição e vá lá, e a gente estamos lá à disposição para fazer essa turma ganhar dinheiro. Muito bem. Professor, eu gostaria que numa próxima oportunidade, além de falar do resultado dessa entrevista de hoje, que o professor pudesse falar sobre meio ambiente e tecnologia através da computação. Tá Será certo? um prazer. A gente se fala. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço. E sucesso. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final com a entrevista do professor Wellington Rios. Ele é professor de computação e meio ambiente da FATEC aqui em São José dos Campos, que hoje esteve falando sobre a Escola de Inovadores, que começa a inscrição agora no dia 5 de fevereiro. Ponto final. Primeiramente, agradecer ao senhor e à senhora pela companhia, audiência e a amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é da jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.